Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. Muitas vezes me despeço de um jantar, de um encontro, de uma compra numa loja ou de um café dizendo saúde. Um hábito que herdei da minha avó Betinha e que passei a usar com maior veemência e intensidade com o início desta pandemia. Quando era criança, a minha avó explicava-me vezes sem conta que se deveria dizer sempre santinho ou saúde quando alguém espirrava. E a minha avó ainda beijava o terço que trazia ao pescoço, pois era com um espirro que muitas mortes começavam. Eu juntava estes hábitos da minha avó a tantos outros que me ensinara, como não deixar nunca uma tesoura aberta sobre a mesa porque corta as amizades, ou devem fazer sempre croquetes no final da semana, à sexta-feira, porque à sexta-feira é dia de restos. A minha avó sempre nos educara para um mundo de privações, cheio de mágoas e de tragédias que eu nem sempre aceitava ou compreendia. Esta semana, em conversa com familiares, descobri que tanto a avó materna do meu pai, ou seja, a mãe desta minha avó Betinha, como a avó materna da minha mãe, morreram ambas de gripe espanhola, deixando as filhas órfãs aos 10 e aos 18 anos de idade, respectivamente. Esta nunca foi uma história que tivesse circulado muito na família, e mesmo os meus pais não a conheciam. Ninguém se lembrara, até à data, de mencionar a causa da morte destes familiares que nenhum de nós conhecera. Enquanto ouvia a conversa, pensava que nunca tinha pensado sobre a infância da minha avó. Imaginei-a de repente a crescer sozinha, a cuidar das irmãs mais novas, a ir para Lisboa trabalhar, a casar só aos 30, algo raro na sua geração, a fazer sempre croquetes à sexta-feira para juntar os restos dos outros dias e assim fazer mais uma refeição para todos. De repente, vi uma outra mulher, uma outra vida que a tinha levado a ser a avó que eu conheci. A avó que dizia sentinho e beijava o terço de cada vez que me ouvia respirar. Tivesse eu feito mais perguntas quando era jovem e talvez a sua história me tivesse ensinado a sobreviver agora à minha. Passamos por estes dias ouvindo expressões como uma epidemia sem precedentes, ou como nunca se tinha visto, ou ainda um acontecimento inacreditável, incomportável, inusitado, e afinal estamos simplesmente paralisados frente à nossa história única e recente, sem nunca nos atrevermos a deambular pelo passado de outras histórias, por vezes tão próximas e tão similares. A história repete-se, mostrando que, apesar de únicos nas nossas semelhanças, somos todos iguais e vulneráveis perante uma experiência que nos parece tão diferente de tudo o que até agora nos aconteceu e que, afinal, já se passou com tantos dos que nos antecederam. Deixei-me ficar a ouvir aquela conversa enquanto imaginava familiares distantes a combater com bravura tantas doenças e catástrofes. Queria que aquela conversa nunca terminasse, que se repetisse vezes sem conta, que fosse encenada e recontada. Por um momento, tive a certeza de que a força daquelas histórias de vida, à conta de serem contadas, me traria uma solução para as minhas dúvidas presentes. Patrícia Portela conduz-nos na sua crónica desta semana, intitulada A História Repete-se, numa reflexão sobre os ciclos de vida e de aprendizagem, de como certos acontecimentos nos parecem estranhos e inacreditáveis, mas são afinal recorrentes na história do mundo. No Teatro Viriato, preparamos uma programação especial para o Dia Mundial do Teatro. Uma programação que conta com a estreia da peça Censo, do encenador Fraga. A peça propõe uma releitura dramatúrgica das obras de Brecht e reflete sobre como e porquê tomamos decisões. Hoje, na Boca do Mundo, falamos com Fraga e ficamos a conhecer um pouco melhor este seu novo trabalho. Olá, Fraga, bem-vindo. Começo por te perguntar que espetáculo é este que vamos ver nos dias 27 e 28 de março? Esta é uma história antiga, é uma história que já tem um ano. Eu viria fazer um espetáculo ao Viriato sobre Shakespeare e na conversa com a Patrícia Portela houve uma rotação e o mundo também rodou todo de outra forma, com a pandemia, com o Covid e com tudo isto. E as urgências foram outras e as coisas os problemas e o mundo mudou muito. E numa longa conversa, que mantemos ainda, veio à baila o Brecht e as peças didáticas e neste momento a decisão foi fazer a decisão do Brecht. Eu como sou ousado e gosto da criação e não só fazer uma encenação de um só espetáculo, reuni três peças didáticas do Brecht para a criação de um espetáculo e acrescentei alguns fragmentos de uma outra quarta peça didática do Brecht. Portanto, o espetáculo que as pessoas vêm ver e que nós estamos a trabalhar é, acima de tudo, a reunião
de textos de peças didáticas de Brecht. Como é que estão a abordar os textos de Brecht? É uma abordagem que questiona as nossas existências humanas e que, como se diz no texto, o que é que o homem faz ao outro homem? O homem ajuda o homem? E quanto é que vale um homem? Qual é o preço que o homem tem? A nossa demanda nesta criação é descobrir ou mostrar por uns processos de inquirições, que eu não chamo interrogatórios, mas chamo inquirições, uma leitura que eu faço sobre a humanidade, que eu acho que é para isso que serve o teatro, e que o Brecht nos deu esse brilhantismo da escrita, desse questionamento sobre o que é que o homem faz ao outro, como é que nós tomamos uma decisão sobre as coisas, perante os dilemas, como é que nós resolvemos as coisas. Não é um espetáculo poético, simbólico, é um espetáculo que tenta, de alguma maneira, fazer o retrato de uma certa humanidade, ou de desumanidade, neste caso, na relação entre os seres humanos. Não quero ser eu a indicar a solução, porque eu não sei se há solução, mas quero que cada espectador tenha a possibilidade de, confrontado com a realidade que é exposta em cena, poder tirar as suas decisões e questionar ele próprio sobre se anda a fazer, o que é que ele anda aqui a fazer. E como está a decorrer o processo de criação? A criação depois foi-se desenvolvendo a pouco e pouco, a leitura dos textos. Tivemos a sorte, no meio disto tudo, de poder ter mais dias de palco, o que é maravilhoso para podermos marcar e trabalhar melhor toda a movimentação e toda a energia da própria cena. Gostava de dizer que, a acompanhar a criação deste espetáculo, eu tinha proposto ao Viriato fazer um laboratório de Brecht com pessoas da comunidade, em que estamos a trabalhar exatamente estes mesmos textos. Portanto, tem sido um trabalho, esse sim, temos de trabalhar regularmente desde outubro e tem corrido maravilhosamente. Eles estão a produzir textos magníficos a partir destes e um alimenta o outro para mim. Um alimenta o outro. Porque ao trabalhar com o grupo do laboratório os próprios textos, eu próprio, como criador, foi-me dado o confronto da discussão sobre os assuntos e, ao mesmo tempo, trabalhando no laboratório as técnicas interpretativas de um ator brechtiano, permite-me chegar agora muito mais confortável aqui com os meus atores profissionais a fazer esse trabalho com eles. Eu acho que estamos a seguir os ensinamentos do mestre Brecht, que é, quando se faz teatro, não interessa a ilusão teatral, interessa o trabalho da realidade teatral e a verdade do teatro na realidade que é. Fraga, podes-nos falar um bocadinho sobre os atores e a equipa artística que te acompanha? Eu fiz muita questão que reunisse neste elenco só atores que fossem naturais ou que estivessem cá a viver ou que fossem de Viseu, atores profissionais. O Guilherme, que é de Viseu, mas que vive em Lisboa, o André, que é de Viseu, mas que vive em Lisboa, e a Lucinda Loureiro, com que eu tive o prazer de trabalhar logo no início da carreira dela na Centelha e que trabalha no Porto, em Lisboa, faz televisão, e que eu quis muito que ela viesse trabalhar neste projeto connosco. E dois atores mais novos, também de Viseu, a Rita e o Lof, que vêm trabalhar connosco e que fazem o elenco, e eu próprio que também entro no espetáculo. Portanto, é um elenco completamente viziense, como eu costumo dizer, e juntámos-nos, como Brecht tem muita música ao vivo e é importante, o Gal canta às duas, também de Viseu, que vêm colaborar connosco e trabalhar connosco, e entram e participam na criação do próprio espetáculo e no espetáculo. Apesar de inicialmente estar prevista uma estreia presencial, o momento que vivemos alterou os planos e a estreia de censo, que vai acontecer nos palcos virtuais do Teatro Viriato. Como é que esta mudança está a ser trabalhada por ti? Vai ser uma experiência nova para mim, fazer um espetáculo que eu sei que à partida não vai ser visto, a não ser presencialmente, a não ser pelos membros do próprio laboratório, e que o público vai assistir pelo olhar de uma câmara ou de um enquadramento que vai ser discutido comigo e com o realizador, quem vai filmar,
vai ser discutido entre nós, o que é que eu acho que deve ser privilegiado aqui e acolá, e isso é muito interessante para mim, porque já me disseram que eu era muito cinematográfico nas minhas encenações. Portanto, vai ser muito engraçado eu ter a experiência, neste momento, de conseguir, com quem vai filmar, encontrar os enquadramentos melhores para a minha leitura do espetáculo. E é aqui que é engraçado, porque eu acho que o espectador que está sentado na plateia vê coisas diferentes, cada um vê o que quer do que está à frente. Eu vou estar a induzi-los, ou nós vamos estar a induzi-los, em casa, a ele ver aquilo que nós queremos que ele veja. Eu vou ter que ser suficientemente hábil e perceber como é que vou conseguir dar esse enquadramento que me permite a leitura do espetáculo que eu queria fazer no palco. As minhas expectativas é saber se depois vai resultar ou não, ou como é que vai resultar. Por isso é que vamos trabalhar, vamos ensaiar, vamos trabalhar de forma a acentuar momentos fortes, reações, atitudes, as marcações, o jogo cénico, que para mim não desvirtua o trabalho do Brecht ou o trabalho que eu queria fazer. Mas acredito que essas vai ser a minha inquietação neste momento é essa, muito mais do que com os atores. Estou satisfeitíssimo do trabalho deles, estou muito contente com o trabalho dos músicos, a equipa é extraordinária, estou muito contente com o trabalho que eu estou a arranjar, com a implicação deles, com a forma como eles têm estado a reagir e a lançar propostas e eu questiono-os nesta posição, se acontecesse, como é que era. Isso é que é importante e tem sido muito interessante. Censo estreia no dia 27 no Teatro Viriato, no âmbito de uma programação especial que assinala o Dia Mundial do Teatro. Conheça os pormenores sobre esta programação com Liliana Rodrigues, na rúbrica À Boca da Bilheteira. Em março, assinalamos o Dia Mundial do Teatro com um programa online que reúne os artistas que nos últimos meses têm trazido a criação para os nossos espaços, da sala de ensaios ao palco. Como é o caso de Miguel Castro Caldas, Sónia Barbosa, António Alvarenga, Fraga e ainda São Castro e António M. Cabrita. Fraga estreia no dia 27 de março, pelas 21h30, em live streaming através da BOL, o espetáculo Censo, criado a partir das peças didáticas de Brecht. O espetáculo será também transmitido em diferido no dia seguinte, no nosso subpalco no YouTube, a partir das 16 horas. Também no subpalco, nos dias 27 e 28, encontraremos duas novas propostas de vídeo. Faith, realizado por São Castro e António M. Cabrita, levar-nos-á à descoberta de Alexei a Fé, de Sónia Barbosa. Apesar de ser uma obra autónoma, este é um objeto artístico videográfico que retrata esta fase de criação do projeto Karamazov, incidindo particularmente nos temas deste terceiro espetáculo da trilogia dedicado ao universo Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov. Da residência de A Fragilidade de Estarmos Juntos, de Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa, resultou também um vídeo-espetáculo sobre a obra e o processo de criação, que nos permitirá contactar com os temas da democracia, do liberalismo, do populismo e da reascensão de modelos políticos autoritários. Para informações sobre acesso aos espetáculos, poderá contactar a bilheteira de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 19 horas, através do e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou do número de 924 454 409. Por estes dias, continuamos a ocupar o espaço da possibilidade e desafiamos-vos a juntarem-se a nós em qualquer um dos nossos palcos alternativos. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.